Então vamos lá para algumas perguntinhas assim de autoavaliação. Escute as perguntas que eu vou te falar e pense na sua vida, como que você pode aplicar, realmente responda, tá? Não somente reflita, mas tenha uma resposta para ela. Não adianta a gente só falar, sabe? É bonito falar, mas a gente nunca presta atenção em como que a gente pode colocar realmente em prática. Então vamos lá. Você acha que a sua fé é firme ou ela oscila de acordo com o dia, né? Por exemplo, no dia que tá tudo acontecendo ao seu favor, Deus é bom. Agora, no dia que tá tendo uma dificuldade, Deus me abandonou. Sua fé é assim? Tome muito cuidado. Tiago nos alerta sobre isso. Se a nossa fé ela oscila com os sentimentos e os pensamentos, ela é fraca e muito provavelmente estamos mais suscetíveis, né, a nos abrir para tentações, nos deixar cair, nos deixar levar. A gente não só tem que orar para Deus nos abençoar, né, e não nos deixar cair em tentação, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Tiago mesmo fala, não é Deus que tenta a gente, tá? Mas a gente que é levado à perdição por causa dos nossos desejos, tá? Então, se a gente não regrar os nossos desejos, mentalmente, a mente tem que estar ligada com o espírito. Se a gente se deixar levar pelas coisas do mundo, a gente vai cair em tentação. Então, não é uma coisa de somente orar que pronto, tô livre. Não, são pequenas ações, são pequenas. Pode não ser só, sei lá, cometer um crime, né? Cometer adultério. Pode ser uma coisinha, uma invejinha, uma coisinha que você pensou de alguém. Isso já é pecado, isso já é cair em tentação. Então, analise direitinho como que está seus sentimentos, seus pensamentos e se eles estão regrados ali, se eles estão firmes em Jesus Cristo. Você acredita em Deus? Você tem fé em Jesus? Você acredita que Jesus realmente existiu, que Jesus é filho de Deus, né? Filho do homem, como está escrito na Bíblia? Você tem fé em Jesus? Porque tem alguns dias que você vai sentir a presença maior de Deus na sua vida. Você vai se sentir mais conectado, vai conseguir conversar mais com Deus, sabe? Mais naturalmente. Mas vai ter dia que você vai se sentir meio frio em relação a isso. Mas como que é a sua fé? No dia mais frio, você ainda se volta para Deus? Ou você se deixa levar por esse esfriamento, sabe? A segunda pergunta ela é: você é fiel a Deus mesmo em meio aos sofrimentos? Mesmo, olha, igual Jó, tá? Lembrem de Jó. Perdeu tudo que tinha, a família, todos os bens, tudo. E o que ele fez? Ajoelhou no chão e prostrou. Prostrou diante de Deus, porque Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Então, assim, até mesmo as coisas ruins vão ser usadas para coisas boas, tá? Você é fiel ou você pensa que Deus te abandonou? Ou que ele seria capaz de lhe fazer algum mal? Tiago nos diz, as coisas ruins, as tentações não vêm de Deus, tá? As coisas de Deus, elas são boas, são perfeitas. Lembra até aquele versículo, né? Tudo que for bom, é belo, né? Acho que se não me engano, não sei se é Provérbios, eu vou deixar aqui também. No caso de Jó, Deus permitiu, né? Tá escrito lá, Deus permitiu que o diabo tentasse Jó. Mas quem fez a tentação foi o diabo. Ele faz isso com a gente. Deus permite por causa do livre-arbítrio. Então você tem que escolher livre-arbítrio, você tem que escolher Jesus. Você tem que ter fé, escolher acreditar. E você também tem que escolher dizer não às tentações que o diabo faz. Até mesmo em Tiago fala isso. Se você ignorar o mal, ele vai embora. O diabo te deixa. Assim como deixou Jesus no deserto. Jesus não se rendeu à tentação do diabo. O diabo tentou até mesmo Jesus Cristo. E Jesus continuou firme na fé em Deus, Pai. Tá? Então, esse é o ponto importante. Aqui a gente já vai entrar num assunto de
dinheiro, de prosperidade, que muita gente fala que não pode ganhar dinheiro, alguns têm um culto à pobreza, outros têm um culto à prosperidade, né? Teologia da prosperidade, né? Então a gente só é realmente salvo, só tem realmente fé, sei lá, só é realmente aceito por Deus se a gente tiver prosperidade material. E não é isso que o Tiago nos diz, tá? Mas ele de modo algum diz que é pra gente ser miserável. Pelo contrário, ele diz: se Deus te deu prosperidade, agradeça, agradeça. Dinheiro é bom também, é um meio para se fazer muitas coisas, né? Mas ele também diz: se Deus tirar a sua riqueza material, agradeça também, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico, ele tem maior facilidade de se perder, soberba, né? Na ganância. Mas o pobre também tem que tomar cuidado para não se perder na inveja, né? Na amargura. Então, a Bíblia frisa muito essa parte dos ricos serem dificilmente salvos, né? Porque se perdem, mas o pobre também se perde por causa do desejo excessivo no dinheiro, tanto pobre quanto rico. Muitas vezes não entendem que o propósito do dinheiro é ajudar, é ser um meio para fazer alguma coisa, e não o fim em si mesmo, tá? E aí, como é que você lida com o dinheiro? Como você lida com as coisas materiais? Né? Você tem desejos ambiciosos, você pode sonhar alto, você pode ganhar um salário um pouquinho melhor e tudo, ter uma vida financeiramente mais estável, sem problemas. Você pode estudar, pode se dedicar profissionalmente, desde que você não negligencie o principal que Deus nos chamou, né? No caso das mulheres, ajudadora do marido, mãe, nos chamou para ficar em casa priorizando essa parte da família. Deus não nos proibiu de trabalhar, até porque em Provérbios está escrito isso, que a mulher era trabalhadora, negociava, era empreendedora. Então, assim, você estudar, você trabalhar, tá tudo certo, mulher. Só que você tem que priorizar sua família. Então, um emprego de meio período para você ter mais tempo para priorizar seus filhos, sabe? Fazer uma coisa, uma mudança no seu dia a dia para você priorizar o que Deus te chamou para priorizar. Você sente inveja ou ingratidão? Pelo quê? Pelo o que você está insatisfeito na sua vida hoje e por quê? Pense isso. Pense bem profundamente. Você tem inveja de quê? De quem? Isso é fruto de um desejo ganancioso e maléfico? Analise isso no seu coração. Como você pode mudar isso? Não é Deus que nos envia tentações, mas somos nós que nos deixamos enganar. Foi mais ou menos isso que falou lá em Tiago. Com o que você se deixa enganar no dia a dia? É porque eu reclamei de uma pessoa tal, eu não perdoei tal pessoa quando ela me pediu desculpa. Ela me estressou, ela pediu desculpa, mas eu fui rude com ela. Volte e peça perdão. Tenha humildade de falar: eu errei, desculpa, eu tava com raiva. Tentações são pequenininhas. Às vezes são grandes, mas às vezes são pequenininhas. E Deus tá vendo essas pequenas coisas. E você acha que pra ele essas pequenas coisas não têm valor? Pois tem, sim. Tá? Então analise bem. Vigia. Outro exemplo bom também. Uma proposta para você ganhar mais dinheiro. Que você vai ganhar mais, mas para isso você teria que negligenciar mais sua família. Ou você teria que, sei lá, ter propostas indecentes, né? Se você ficar comigo, eu te dou esse cargo. Olha isso. Porque você tá ingrato, insatisfeito e com inveja, você se rende à tentação, ao desejo maléfico de querer mais dinheiro material que não tem valor. Não ajunteis tesouros na terra, tá? E aí você se rende ao pecado do adultério. Olha como que isso vai virando uma bola de neve. Você adulterando, você está negligenciando sua família, que é o que Deus
falou para você priorizar. Então é uma coisa assim que parece mínima, mas começa a crescer e vira uma bola de neve e você já se vê perdido no pecado. Se você fez isso, arrependa-se verdadeiramente e peça perdão a Deus. Que Deus tem perdão para tudo. Basta você ter verdadeira fé e se arrepender de coração. Deus está vendo. E mudar suas atitudes. Não adianta você falar que se arrependeu e continuar fazendo a coisa errada. Essas coisas muitas vezes são normalizadas na nossa sociedade de hoje, mas não se renda ao mundo. Eu venci o mundo, tá? E como você se sente quando consegue um pouco mais de dinheiro? Ah, eu consegui uma promoção. Consegui um emprego que ganha muito. Você se vangloria? Toda a glória é para você mesmo? Ou toda a glória e honra é para o Criador que te deu força para trabalhar, saúde para trabalhar, inteligência para correr atrás das coisas, estudar e se aprimorar seus conhecimentos, suas habilidades para conseguir isso? Quem foi que estava te auxiliando no processo seletivo lá? Que te deu voz, que te deu palavras certas? A gente tem que entender que a gente não merece nada, mas Deus nos dá por pura misericórdia, por amor que Ele tem a nós. Não era nem pra gente estar aqui, gente. Deus criou Adão e Eva puros, com a pureza em seu coração, mas criou o livre-arbítrio. Deus se revoltou, fez o dilúvio, tantas outras coisas que tem ali no Velho Testamento, me leva a pensar que não era nem pra gente estar aqui, mas Deus tem amor. Ele falou lá naquela parte do dilúvio, nunca mais eu vou mandar dilúvio na terra para destruir tudo. Porque Deus ama seus filhos. Pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente tem o que a gente tem. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Né? Não fui eu que conquistei, com a minha capacidade, a capacidade que Deus me deu. Então eu devo isso a Ele. E não é muito, a gente acha que é muito. Não é, gente. Deus é o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E você acha que um tempinho ali que você tem para ir na igreja, não vou na igreja. Deus está exigindo demais de mim. Não posso usar roupa tal, não posso ir para lugar tal, não posso fazer tal coisa. Você acha que isso é muito comparado ao que Deus fez por nós? A vida que Deus nos deu, você acha que isso é muito? Que Deus exige muito? A gente não consegue nem devolver tudo que Deus nos deu, né? Assim, o que a gente faz ainda é pouco para Deus, sabe? Então toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Todas as nossas conquistas, toda a honra seja dada a Deus, porque Deus me permitiu fazer isso. Gratidão pelo que eu tenho hoje. Cuidado para quando você conseguir mais dinheiro, né? Prosperar, começar a prosperar, você não se sentir ganancioso, né? Não é suficiente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sendo que é suficiente, sim. Você pode ter metas, sim. Eu quero alcançar tal coisa, eu quero juntar tanto dinheiro para comprar um carro. Tá, mas esse carro você já analisou. Se você quer ele por status ou por necessidade, né? Então, assim, fica muito atento às coisas. Você quer o dinheiro por status, para ter glória e prestígio, totalmente dispensáveis e desnecessários, contra os princípios cristãos? Ou você quer isso por necessidade, para a sua família, pensando na aposentadoria, pensando nos seus filhos? Qual que é a sua motivação? Deus está vendo. Deus está vendo seu coração. Como você trata pessoas que têm menor poder aquisitivo do que você? Tiago também nos fala isso. Porque você faz diferença entre o pobre e o rico. Só porque o rico está mais arrumadinho, você trata ele bem. Agora o pobre, você trata ele mal. Perceba o pecado em você. Confesse seu pecado a Deus e se arrependa e mude suas atitudes. Tiago fala uma coisa muito interessante, ó. Se há diferenças, você está julgando o valor dos outros com maus motivos. O valor dos outros, não o preço dos outros. Você está julgando o valor de um pobre como se fosse baixo, só porque ele não tem muito dinheiro. Eu pensei nessa frase quando eu li Jó. Quem tem preço não tem valor.
Se você tem um preço, se você cai na tentação por um preço, eu vou me render a essa tentação por causa de um trabalho que vai me pagar mais. Eu vou cometer adultério aqui com o chefe porque o trabalho vai me pagar mais. Este é o seu preço. O seu preço. O preço da sua alma. Eu vou me render a cantar músicas e rebolar e não sei o que lá para ficar rico. Este é o seu preço, o preço da sua alma. E quem tem preço não tem valor. Quem abre mão dos valores cristãos perde a alma. Eu não estou generalizando que todos os pobres são sempre do bem, né? Que todos os ricos são sempre do mal. Lógico que não. Mas Tiago deixa isso muito claro para a gente não julgar as pessoas com maus motivos. Não julgar o valor delas através do poder aquisitivo delas. O rico, ele se perde muito fácil na ganância. O pobre também se perde muito fácil na inveja e na amargura. Mas eu acho mais fácil você se arrepender da amargura e mudar isso, mudar sua mentalidade para aceitar o lugar que Deus te colocou, sua situação, o seu contexto, do que você abrir mão dos seus ídolos mundanos, porque o rico, para seguir Jesus, ele tem que começar a doar suas coisas, ele tem que abrir mão dos seus ídolos mundanos, aquele carro que ele comprou só por status. É difícil abrir mão dos ídolos mundanos. Ao invés de você ora, você muda a mentalidade e você fica satisfeito com o que você tem. E você começa a ser sensato de buscar somente o que realmente é necessário e ficar satisfeito. Você ficar grato a Deus. O ganancioso, para ele abrir mão das coisas, é mais difícil. Isso está até na Bíblia, gente. Jesus falou com um moço rico lá: doe tudo que você tem, abra mão de tudo. E ele não quis. Então isso está escrito na Bíblia, que tem realmente essa dificuldade, sabe? Como que é a nossa conduta, né? Você não pode nem ser bobinho, nem ser imoral. O justo meio, né, seria a sabedoria. Nenhum dos extremos é interessante. O que Tiago diz também é que a gente deve buscar a seriedade e a maturidade para lidar com as coisas, tá? Então, você ser firme nos seus valores. Eu não vou aceitar tal coisa porque isso não condiz com meus valores, mesmo que isso signifique eu abrir mão de um dinheiro a mais, sabe? É isso, você ser firme no que você acredita. Eu sou cristã e por isso eu não vou me render a algumas coisas, a algumas tentações. Então, seja sensato. Quando te pedem perdão, você tem misericórdia? Também é uma coisa da conduta que Tiago nos ensina, né? Porque todo mundo peca. A gente tem que se arrepender e pedir perdão. E se a gente não perdoar, se a gente não tiver misericórdia, Deus também não terá conosco. Está escrito em Tiago. Então é aquela coisa, todo mundo erra. Perdoe, mesmo que a pessoa não peça perdão diretamente para você, mas para você limpar isso do seu coração, para você estar de bem com a própria alma. E se a pessoa pedir perdão, tenha misericórdia. E se você errar, peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, aí já é com ela não teve misericórdia. Mas você fez a sua parte, você pediu perdão. Você enfrentou a vergonha, né? Que muitas vezes a gente fica, nossa, eu não vou me rebaixar para pedir perdão. Peça perdão. Baixe esse orgulho. Pare de vaidade. Você erra. Todo mundo erra. O quanto você está disposto a fazer pela fé? Abraão iria sacrificar o próprio filho porque creu em Deus. Quando a gente tem uma provação dessa, a gente tem que ter uma fé muito forte para fazer o que Abraão iria fazer. Então, Tiago também nos diz: fé sem obras está morta. Então, assim, você está disposta a abrir mão dessas coisas, dessa casca materialista que você criou em você? Inclusive, abrir mão da família, gente. Porque, em primeiro lugar, tem que vir Deus, né? Você vai morrer sozinho. Você é enterrado sozinho. Você é salvo sozinho. Cada um por si. Mesmo que viva em sociedade, a salvação é cada um por si. E Jesus também fala, se não estiver disposto a se distanciar dessas pessoas, então você não é meu. Você é do mundo ainda.
Veja se você não criou laços com as pessoas, independente de quem seja, mais fortes do que o laço com Deus. Este é o problema. Você deixar as pessoas se tornarem ídolo para você. Não basta só você idolatrar o dinheiro, idolatrar as coisas materiais, você também pode estar idolatrando pessoas. Pense nisso. Deus quer que você renuncie o que for preciso. Porque depois dessa vida, gente, que não é nada, essa vida não é nada. A gente pode querer as coisas, mas tem que saber desapegar. Depois dessa vida, tem mais coisa. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Você tem fé em Deus, de verdade? Num piscar de olhos, a gente pode perder tudo, inclusive nossa vida. Então você está desapegado o suficiente com as coisas terrenas. Nada se compara ao sangue de Jesus na cruz. Então, não idolatre as coisas deste mundo. Tenha humildade. Tenha seriedade, maturidade para lidar com as coisas. Tenha fé de verdade em Deus. Seja fiel a Deus. Livre de tentações. Não deixe as pessoas te tentarem, te levarem para o mau caminho por causa de dinheiro. Não idolatre as coisas materiais. Viver em sociedade nos traz provações e tentações. Sozinho, todo mundo é santo. Ninguém te irrita. A gente consegue ler a Bíblia o dia inteiro. Não tem que aprender a ter paciência, misericórdia, arrependimento e pedir perdão, né? Se humilhar. E Tiago nos instrui a quê? Diante das provações, das aflições, tenha fé e perseverança. Nos momentos difíceis, tenha fé e perseverança. E peça a Deus sabedoria se você não tiver, porque Deus vai te dar sabedoria. Mas você tem que pedir a Deus sem duvidar que Deus é bom. Você tem que ter plena fé na salvação de Deus. Não vá com a maré de sentimentos e pensamentos. Seja firme na fé. Porque quem não é firme na fé não sabe o que fazer. E aí, né? Vai com a maré, vai com as tentações, na raiva, nas dificuldades. Ouça mais, fale menos. Para não perder a razão. Não significa ser bobo, significa ser sábio, maduro, sério, saber se posicionar com seus valores e com a verdade que é Cristo perante o mundo. Não seja imoral com má conduta. Seja humilde e forte. Ponha em prática. Coloque-se em ação, pois é no movimento que a gente aprende. Então não adianta só ficar falando. Ponha em prática. Faça. É preciso dinâmica. Porque é na prática que a gente aprende mesmo. É no dia a dia, passando perrengue, é percebendo, indo lá, se desculpando com alguém, a gente aprende a ter mais humildade. Perdoando outra pessoa, a gente aprende a ter amor pelo próximo. E é isso. Fuja do redemoinho do pecado mortal. Até o próximo vídeo. Esse vídeo ficou longo, mas espero que tenha agregado na vida de vocês positivamente. Pense, reflita, vigia. Isso é um processo, gente, mas vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus, que Deus já te perdoou. Só continua nesse caminho do bem, vai dar tudo certo. Muito obrigada, gente. Até a próxima.